Vamos dar continuidade ao nossos vídeos aqui sobre noções básicas de programação em Python. Então, depois que nós vimos a estrutura condicional no vídeo anterior, nós falaremos sobre estruturas de repetição, mas antes disso, será introduzido o conceito de listas. Então, listas é a primeira estrutura, é o primeiro tipo de variável que será mencionado aqui, onde que ela não é uma variável simplificada, ela não recebe apenas um único elemento, e sim listas são tipo mais simples de estruturas de dados. Estruturas de dados são constructos, são objetos de programação que servem para receber uma quantidade variável de informações. Por exemplo, uma lista de nomes. Você pode colocar vários nomes numa única variável. Uma lista de números inteiros, como será aqui exemplificado, você pode informar vários números inteiros e armazenar esses números inteiros na mesma variável. Então, aqui no caso é notas. Então, já introduzirei o conceito de listas e, ao mesmo tempo, com exemplo. Então, aqui tem listas, informe três notas e calcule a média. Isso será bastante útil para nós termos um entendimento dessa estrutura de dados, para que logo em seguida nós possamos introduzir o conceito de laço de repetição, que faz muito uso de listas. Ou ao contrário, que a lista ela pode ser varrida, entre aspas, ela pode ser iterada, esse é o nome, vem de iteração, para acessar todos os elementos dessa lista. Então, criar aqui um exemplo, listas. .py. Eu posso fechar aqui o exemplo da média, que já foi utilizado. Listas. E é bem simples você criar uma lista. Uma lista é representada por array. E os elementos dentro da lista, eles são separados por vírgula. Então, se for uma lista de números inteiros, por exemplo, 10,20, 30. Então, essa é uma lista estática. É estática porque eu informei os elementos em código, eu não pedi para o usuário informar esses elementos. E eu posso manipulá-los da seguinte forma: é com a posição deles. Então, sem usar laço de repetição, como é que eu faço para acessar os elementos da lista? Eu invoco o nome da lista e entre colchetes a posição do elemento na lista. Só que a posição ela é um número inteiro iniciado em zero. Então, uma lista de três posições como essa, ela tem índices de posicionamento 0, 1 e 2. Então, lista 0 é o elemento 10, lista 1 é o elemento 20 e o lista 2 é o elemento 30. Então, dou um Ctrl C, Ctrl V aqui e exibo os valores da lista. Lista 0, lista 1, lista 2. Salvar aqui e executar. Aqui, print não, Python, listas. Aí ele exibe o 10, 20 e 30. Python também ele pode exibir uma versão resumida da lista, porque ele é programado para receber o nome do objeto, só que aqui ele faz uma representação simplificada do objeto inteiro, sem posicionamento. Então, note, eu passei o próprio nome da variável aqui e não coloquei a posição deles. Então, ele coloca do jeito que foi escrito. Mas lista, ela pode ser, ela pode receber qualquer tipo de variável. Então, eu posso colocar aqui variáveis do tipo inteiro. Sei lá, Maria, uma lista de nomes. Eu falei lista de inteiros, não, uma lista de strings. Pedro e, sei lá, Joana. Joana. Maria, Pedro e Joana. E ele imprime os nomes, Maria, Pedro e Joana, só que ele utiliza aqui aspas simples para representação. Ah, sim, Python tanto faz usar aspas simples como aspas duplas. Ele aceita os dois casos. Mas isso delimita string. Se eu quiser acessar isoladamente esses elementos, eu tenho que fazer lista 0, lista 1 e lista 2. Lista 0, lista 1
e lista 2. Só que nesse caso ele imprime, como são 3 prints, ele imprime os prints um embaixo do outro. Então fica Maria, Pedro e Joana. Tudo bem? Então volta aqui ao enunciado do problema. Informe 3 notas e calcule a média. É muito parecido com o problema anterior. Só que aqui você tem que informar via teclado. Então, a forma simples de fazer isso aqui é iniciar a lista vazia e colocar aquelas mensagens informativas. Print, informe uma nota. Pode ser a primeira nota, não tem problema. A primeira nota. Daí eu faço com que lista, eu leia um valor com int input. Eu poderia ler um valor aqui, colocar assim, valor, para deixar mais legível e melhor, que seja mais fácil de entender. Eu posso ler a primeira nota, posso colocar nota também ao invés de valor. Não tem problema. Nota recebe int input, como foi feito de maneira análoga ao problema da média. Só que aqui eu estou interessado em 3 notas. E eu desejo também, para propósito desse exemplo, armazenar essas notas dentro da lista. Então, o comando que faz isso é lista.append, a função. Append e a nota. Isso faz com que a nota seja acrescida no final da lista. Se houvesse uma nota na frente, ele colocaria atrás. Ou seja, se houvesse, por exemplo, 2 elementos, essa nova nota seria o terceiro elemento. Append não é a única função de lista, existem várias outras funções de listas. Se você for aqui no Google, por exemplo, e digitar algo do tipo Python list functions, algo assim. Aí eu entro no primeiro link aqui do W3 Schools, que é um famoso site online de cursos de linguagens gratuito. Aí mostra aqui, ó, Python List Array, porque list também pode ser apelidado de array, é um sinônimo. Então, quando eu denotar list ou array é a mesma coisa. E os métodos ou funções. Então, append é um dos principais, porque ele adiciona um elemento no final da lista, que está em inglês. Aí existe função clear, copy, count, extend, index, insert, pop, para remover um elemento numa determinada posição, é muito importante também. Remove, reverse, que ele inverte a ordem de uma lista. Se a lista for 10, 20 e 30, depois de invertida ela se torna 30, 20 e 10. E sort. Sort é uma das funções mais poderosas, porque ela é capaz de ordenar em ordem crescente uma lista. Tanto faz se for uma lista de números inteiros ou uma lista de nomes. Ele ordena alfabeticamente. Então, volta aqui ao nosso exemplo. Então, só copiarei e colarei isso aqui. Isso aqui poderia ser feito com laço de repetição, mas ainda não vem ao caso, só no próximo tópico. E trocarei aqui. Segunda nota e terceira nota. O nome da variável nota, ela pode ser mantida, porque a cada leitura de nota, o valor anterior é sobrescrito. Então aqui eu informo uma nota, por exemplo, 5. Quando eu for ler a segunda nota, o 6, por exemplo, uma nota 6, ele sobrescreve a variável nota. Isso sem prejuízo. E um terceiro valor, 7, também sobrescreve o 6, sem prejuízo. Porque essa é um tipo de variável temporário que é utilizada só para receber do teclado, convertido inteiro, e ser inserida dentro da lista. Finalmente, deixa eu ver se existe algum tipo de soma. Não, não existe soma. Existe soma? Não, não existe soma. Então eu farei o seguinte: farei com que a média receba manualmente todos os valores da lista entre parênteses. Então eu tenho que pegar aqui cada elemento da lista, lista 0, que é o primeiro elemento, lista 1, que é o segundo elemento, e lista 2, que é o terceiro elemento. Repito, os índices da lista começam em 0 e terminam. Opa, lista 2. 0, 1, 2. São os 3 elementos e divido por 3. E aqui mostra a média. Então, média, print, média vale, a média vale, vírgula, média.
Vamos testar? Vamos colocar três valores distantes, tipo, deixa eu ver, 3, 8, 10, por exemplo, para a média não ficar entre os valores. Porque se eu colocar 5, 6 e 7, a média deve dar 6. Ok? Mas se eu colocar valores distantes, tipo 3, 8, 10, aí a média deve dar 7, né? 3 mais 8, 11, com 10, 21, dividido por 3 dá 7. Então, funciona perfeitamente. E se você quiser colocar valores flutuantes na entrada, você já sabe que tem que mudar o int para float na função de entrada. Mas isso aí fica como exercício para você. Então, nota, eu somei os três valores de lista 0, lista 1, lista 2 é a mesma variável e só muda o índice delas. Perfeito? Então, essa parte aqui conclui o nosso uso de listas, por enquanto. E a seguir nós falaremos sobre estrutura laço de repetição, que é um dos mais importantes de toda a linguagem de programação moderna. Pausar o vídeo aqui e continuar no próximo.